Prazer, obrigado pelo convite aí para o nosso espaço, né? Então, pela oportunidade de a gente falar aqui, né, representando a Gomes de Matos, falar um pouco de remuneração, né, que é esse tipo de trabalho que a gente já faz aí há 16 anos na Gomes de Matos. Temos alguns cases aqui para mostrar para vocês também, procurar fazer uma apresentação bem prática e dinâmica aqui, que mostre um pouco que vocês possam aplicar, por mais que seja uma palestra rápida, né, de 1 hora, mas que vocês possam aplicar aí na empresa de vocês, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é como ter um modelo estratégico de remuneração. Falando um pouquinho da Gomes de Matos, hoje a Gomes de Matos é a maior consultoria do Norte e Nordeste, a única que tem certificação internacional, né, pelo MCI, veio o certificador de Boston, avaliou nossas práticas e atestou que a gente tem os mesmos padrões das consultorias internacionais. As áreas que a gente atua, nós temos consultores na área de estratégia, marketing e vendas, operações, que entra redesenho de processos, estruturas organizacionais, gestão de pessoas, que é um pouco do conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, finanças e educação corporativa, a parte de treinamentos também. Além disso, a gente tem uma agência de comunicação, a Diesel, e também temos um hub de inovação que a gente acelera a cada 6 meses, 10 startups também, que é o BS Innovation Hub. Estamos aí há 26 anos no mercado, temos 40 consultores exclusivos da Gomes de Matos, e nós somos apaixonados por crescimento, né? Ajudar empresas a crescer e pessoas também a crescerem. Então, começando aqui o nosso tema, falando um pouco para vocês que a remuneração ela tem que ser justa para que não entre constantemente na pauta de discussão. Então, normalmente, quando é que a gente é acionado para fazer um trabalho de remuneração nas empresas? Normalmente vem da pesquisa de clima. O cliente, a empresa fez uma pesquisa de clima e naquele item lá, a remuneração é justa e adequada e competitiva. E aí, normalmente, essa é uma das perguntas que dá o resultado mais baixo, né? Porque eu costumo dizer aqui no segundo item que a remuneração ela tem que ser justa para não desmotivar. Às vezes as empresas têm modelos de remuneração que eles fazem é desmotivar a equipe, em vez de estar ajudando. Então é interessante tanto entender aonde que a empresa quer chegar, quais são as diferenças entre os cargos existentes, né? Tem cargos que, para determinada empresa, ele é bem estratégico, tem cargos que são mais operacionais, para que não crie esse sentimento de injustiça e desmotivação. São os 2 pontos que um trabalho de remuneração ele ataca nas empresas, né? Ele deixa um sentimento de justiça, depois de um trabalho de remuneração feito, como também ele tira a desmotivação, né? Às vezes o trabalho de remuneração não é para motivar a equipe, é para tirar a desmotivação atual que está acontecendo. Então é interessante a gente começar entendendo os benefícios desse tipo de projeto para depois a gente entrar no conteúdo. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Nós temos aqui esses 2 anúncios para uma pessoa trabalhar na área de remuneração de uma empresa. O perfil número 1 e o perfil número 2. O primeiro tem ótima visão de negócio. Eu vou ler aqui os 2 perfis, depois vocês vão levantar a mão quem vocês contratariam para trabalhar numa área de remuneração de uma empresa. Tá? O perfil número 1. Ótima visão de negócios, habilidade de negociação, conhecimento de marketing, finanças, práticas em coordenação de recrutamento e seleção de profissionais, capacidade de trabalhar em equipe, visão de desenvolvimento de pessoas, conhecimento na área de treinamento e seleção. Já o perfil número 2 é um profissional especializado em treinamento e desenvolvimento, em benefícios, comunicação, recrutamento e seleção. Formação acadêmica em psicologia e pós-graduação em recursos humanos. Levanta a mão quem escolheria o número 1 para trabalhar na área de remuneração. E o número 2? E quem não escolheria nada? Porque tem um grupo aí que não escolheu nenhum dos 2. Ou contrataria os 2. Está com recurso a empresa de vocês, né? Contratar 2. Mas assim, gente, quem escolheu o número 1, o que é que chamou a atenção de vocês aí para vocês tomarem a decisão? Detalhado, o que mais? Abrangente. Visão de negócio, olha aí. E o número 2? Quem que foi que decidiu a escolha de vocês? Formação acadêmica em psicologia. Treinamento e desenvolvimento. Tá. Aqui, na verdade, pessoal, é uma pegadinha. Tem muita coisa aí nesse perfil, mas o que vale mesmo é o que a Bruna falou ali, a visão de negócio.
Não dá para trabalhar nessa área de remuneração se você não entender de negócio, de regra de negócio, de estruturas organizacionais, porque você vai conversar com o gerente de marketing para poder montar um modelo de remuneração para a área dele. Você vai conversar com o gerente de produção, você vai conversar com o gerente financeiro. Se você não tiver visão de negócio como um todo, se você tiver o conhecimento restrito ali na área de gestão de pessoas ou de RH, você não vai conseguir contribuir muito, né, dar sugestões do que realmente impacta naquela área ali, o que é decisivo para aquela área ali. Né? Então, realmente, visão de negócio é a característica-chave para quem quer trabalhar nessa área. O primeiro projeto que eu vou estar falando aí da área de remuneração é a estrutura de plano de cargos, carreira e remuneração. Né? Então, como o André falou hoje está tendo uma briga, uma disputa por talentos nas empresas, né? E às vezes você recebe, as empresas tentam igualar as propostas apenas em remuneração, apenas na remuneração fixa ou em benefício. Quando, na verdade, às vezes as pessoas recebem propostas de remuneração semelhantes, o que desempata é justamente o plano de carreira. Será que nessa empresa eu tenho a possibilidade de ir crescendo, de ir atingindo critérios, de ir crescendo junto com a empresa e eu ir subindo através dos desafios que estão sendo me dados, né? Então, esse é um ponto-chave que normalmente desempata a questão de decisões das pessoas trabalharem ou até saírem da empresa, né? Porque se você está sempre ali tentando igualar só a remuneração, sem proporcionar uma perspectiva de carreira, termina não impactando tanto na fidelização das pessoas. Então, o plano de cargos, carreira e remuneração são 4 letras, né? É o PCCR. O P de planejamento, você vai meio que construir um carro personalizado para aquela empresa dirigir, né? Ou seja, cada empresa tem suas particularidades, tem o que é importante. Para uma empresa, capacitação pode ser importante, para outra, resultados pode ser mais importante, para outra, trabalho em equipe pode ser mais importante. Então, cada uma valoriza algum aspecto específico. Então, existe todo um planejamento para se construir um plano personalizado para a empresa. A gente tem que redesenhar a estrutura de cargos, às vezes tem muitos erros de cargos que nas empresas, inclusive nomenclatura, as pessoas às vezes pedem para sair das empresas não pela remuneração dela, às vezes pede pela remuneração. Eu sou um analista de RH, eu faço o trabalho do analista de RH, mas lá na minha função está dizendo que eu sou assistente de RH. Ele pode estar tendo até uma remuneração compatível com o mercado, ganhando aí R$4.000, R$3.500, R$4.000, mas se ele receber a mesma proposta de remuneração para ir na função correta que ele está executando, ele sai. Então, a estrutura de cargos, analisar a estrutura de cargos também, ela impacta nessa questão da motivação e desmotivação das pessoas também. Aí as trilhas de carreira, né? Tem cliente nosso, às vezes, que usa a área de marketing para fazer um trabalho de endomarketing bem bacana, como numa parede dessa aqui, você desenhar a trilha de carreira, né? Às vezes, as empresas deixam no manual a trilha de carreira, né? Num playbook. Mas se você usar a parede do RH para você já deixar as trilhas de carreira lá, os caminhos que ele pode percorrer dentro da empresa, você já faz a integração ali na área do RH mesmo, mostrando, você está entrando nesse cargo, mas se você tem essas possibilidades aqui. E aí o RH fazer esse trabalho de mentoria interna, né, de aconselhamento de carreira e ajudando aquele colaborador a estar chegando no cargo-alvo dele, nos desafios dele. Né? E também, aí sim, depois dessa estruturação de cargos e carreira, aí é que a gente começa a trabalhar a remuneração, né, que é o que eu vou detalhar aqui nos próximos slides. Então, meio que já expliquei aí o PCCR, não? Então, os nossos trabalhos de gestão de pessoas, eles têm o objetivo tanto de atrair, eles impactam na atração, no desenvolvimento, na retenção de talentos, também combatem problemas como desmotivação, remuneração sem competitividade e também insatisfação de colaboradores e também baixo desempenho. Então, são esses os principais benefícios aí de se ter um plano como esse. Ele atua no desenvolvimento da carreira, né, como eu falei, da perspectiva de carreira. Ele também avalia como é que está o equilíbrio interno e externo das remunerações. Equilíbrio externo é pesquisa salarial. Será que eu estou com o meu cargo está com alguma distorção perante o mercado? Ou ele está com alguma distorção interna? Tem gente que está num cargo semelhante ao meu e está ganhando muito mais. Então, o equilíbrio interno é justamente olhar para essas injustiças que tem dentro da empresa mesmo e o equilíbrio externo é olhar para o mercado.
Foco no desenvolvimento organizacional de equipe individual. A gente pode ter critérios dentro de um plano de carreira que ele avalie o desempenho da empresa, até para blindar. Será que a empresa está tendo os resultados que ela esperava? E aí sim eu disparar as promoções que acontecem na empresa. Por exemplo, um indicador bem utilizado como indicador gatilho para disparar as promoções de uma empresa é o custo de pessoal pela receita líquida. Então, vamos supor que esse ano o meu custo com pessoal dividido pela receita líquida está dando 20%. E ano que vem ele aumenta para 25%. Não é o momento de eu estar... A empresa piorou a produtividade dela. Agora, se acontecer o contrário, o meu custo com pessoal ele caiu de 20% para 18%. Opa, os funcionários aqui eles ajudaram a aumentar a produtividade da empresa. Então, é interessante a gente disparar, aumentar a verba de promoções, o orçamento de promoção. Então, muitas vezes as empresas utilizam alguns indicadores estratégicos do negócio para aumentar a verba de promoção ou para diminuir as verbas de promoção também. E também ela estimula a meritocracia e clareza de critérios, né? É interessante também que as pessoas saibam, depois de um plano como esse construído, as pessoas saibam quais são os critérios para que ela possa crescer dentro da empresa. Essas são as etapas chaves de um plano, né? A gente começa com o diagnóstico, onde a gente vai ver como é que está o organograma atual da empresa, que distorções existem ali em termos, como eu falei, de nomenclatura. Será que tem necessidade de dividir cargos? Será que tem necessidade de criar cargos novos? Nas minhas entrevistas iniciais que eu estava fazendo aqui, a empresa disse que vai abrir um e-commerce. Então, por que eu não já deixo essa área de e-commerce criada para, na hora que for contratado alguém, já ter descrição de cargo, já ter estrutura de remuneração toda montada, assim por diante. Então, nessa parte do organograma, como a Gomes de Matos ela tem essa visão de gestão como um todo, né, muitas vezes a gente consegue entrar na estrutura mesmo da empresa, né, para depois vir com a remuneração que encaixa nessa estrutura. Depois nós temos a fase de desenhar os cargos do organograma corrigido, né, que são as decisões de cargo. Duas fases de análise, uma é o modelo de pontuação dos cargos, a gente solta um ranking daqueles cargos, da importância daquele cargo para a empresa. Um escritório de advocacia, qual é um cargo que vai ter uma pontuação alta? O advogado, né? Mas já para a indústria, será que o advogado tem uma pontuação tão alta? Lá ele é área meio, né? No escritório de advocacia ele é área fim. Então, olhar essas particularidades para entender quais são os cargos-chave da empresa. Olhar para o mercado também, que é a pesquisa salarial. Depois disso, a gente monta um plano de enquadramento para corrigir essas distorções, né? No plano de enquadramento, mais ou menos assim. Pense numa planilha de Excel, onde tem ali o nome da pessoa, o cargo que ele está hoje, o cargo que ele deveria estar no organograma novo, né? Um erro muito comum que a gente encontra, todo mundo da empresa é assistente administrativo. Mas tem assistentes administrativos que estão fazendo, é assistente de departamento pessoal, tem um assistente de marketing, tem um assistente de RH, tem um assistente financeiro. Então, um exemplo no enquadramento, né? Cargo atual, assistente administrativo, cargo proposto, assistente de departamento pessoal. Também o salário que ele está hoje, o salário pela pontuação do cargo, pela importância que o cargo tem, e o salário pelo mercado. E aí vem a recomendação do salário. E aí, no final dessa tabela, vai aparecer lá, para a empresa corrigir todas as distorções que ela tem hoje, ela teria que aumentar a folha ali em 2,5%, por exemplo. Dá para fazer agora? Não dá, então vamos escalonar. Agora vai um grupo, daqui a 3 meses vai outro grupo, daqui a 6 meses vai outro grupo, assim por diante. Então, isso é um plano de enquadramento. É você, em até um horizonte de 1 ano, você corrigir todas as distorções que existem em termos de remuneração. Por que é importante corrigir em até 1 ano? Porque depois de 1 ano é interessante você já lançar uma avaliação de desempenho. Porque a partir daí as pessoas não vão ter aumento por inconsistência, elas vão ter aumento por mérito. As remunerações já estão todas padronizadas perante o mercado, já estão sem injustiça interna, e a partir daí os aumentos que vierem, eles vão vir por mérito, né? Então, normalmente é assim que a gente trabalha. Políticas salariais, onde tem quais são as regras de promoção horizontal, vertical. O que é promoção vertical? Promoção vertical é quando eu vou crescendo linearmente ali numa área, né? Eu sou um auxiliar financeiro, depois assistente financeiro, analista financeiro júnior, pleno e sênior, coordenador, gerente. Isso é uma promoção vertical. Eu estou seguindo ali numa carreira em X, né? Que é a carreira em linha. Eu tenho a promoção horizontal, que é o quê?
eu sou muito bom na minha função, eu sou um ótimo assistente financeiro, mas não tenho um perfil para ser analista ainda. Então, você reconhece ela dentro do mesmo cargo dela, que é um aumento salarial. Então, eu dou um aumento salarial porque ela é muito boa na função dela, mas ela não tem perfil para uma vertical, que é ocupar um cargo de cima. Então, são exemplos de pontos que a gente trabalha na parte das políticas. E aí vem as tabelas salariais, né, que aí eu posso ter uma tabela salarial para o nível estratégico, para o nível operacional, para o nível de liderança, onde a gente pode estar desenvolvendo estratégias diferentes para poder estar retendo as pessoas e atraindo melhores profissionais. Então, em linhas gerais, esse é o escopo, né? Mostrando aqui algumas ferramentas aqui que a gente usa no projeto, né? Descrição de cargo, eu costumo dizer assim, não tem como você fazer gestão de pessoas numa empresa sem ter descrição de cargo. Porque com ela você faz o recrutamento e seleção, né? Você vê se o candidato ele encaixa na função, né? Na hora que entrar um novato, eu já explico para ele as atividades dele, eu faço a integração, o onboarding do novato, usando a descrição de cargo. Eu pego aquelas competências técnicas, comportamentais, organizacionais e os indicadores que estão na descrição de cargo e rodam a avaliação de desempenho também. Então, eu puxo os elementos da avaliação de desempenho da descrição de cargo. E aí eu também sei o peso do cargo para eu poder fazer uma estrutura de cargos e salários. Depois da avaliação de desempenho, eu identifico quais são as necessidades de capacitações individuais e coletivas e até um desligamento, né? O desligamento ele não deve ser algo pessoal, deve ser algo fundamentado em algo, né? Onde eu posso já venho acompanhando aquela pessoa, dando feedback, e aí você está sendo desligado porque você não encaixou na decisão de cargo. Então, são esses pontos aqui que você não conseguiu desenvolver. Então, não sou eu que não estou gostando de você, não. Você não encaixou na decisão de cargo. Então, por isso que eu digo, né, não tem como fazer gestão de pessoas, inclusive cargos e salários, se eu não tiver o desenho dos cargos da empresa. Para avaliar a justiça interna, né, o que é que a gente faz? A gente tem alguns pilares que a gente avalia o peso do cargo. Né? Então, pense assim, eu tenho 8 tabelas onde eu vou verificar quantos pontos aquele cargo tem. Oi, pode falar. Deixa eu voltar aqui. Eu terminei não falando aqui um pouco dos elementos, né? Aqui tem os requisitos do cargo. O que é o requisito para ser júnior, pleno e sênior? Aqui vai ter competências técnicas, comportamentais e organizacionais. Competência técnica é o quê? É o conhecimento necessário para executar aquela função. E o comportamental, o perfil comportamental daquela pessoa para a função. Exemplo, uma pessoa vai trabalhar com comercial, é um vendedor, ela tem que ter relacionamento interpessoal. E na parte técnica, ela tem que ter conhecimento de técnicas de vendas. O que são as competências organizacionais? Normalmente, não são os valores da empresa. Competências organizacionais são o quê? A empresa tem um planejamento estratégico e ela vai atacar esses objetivos aqui. Quais são as competências que todo mundo tem que ter, independente de função, do auxiliar de serviços gerais até o diretor da empresa? Que competências são essas que todos da empresa têm que ter para ajudar com os objetivos da empresa? Isso são competências organizacionais. Fica repetido em todas as decisões de cargo. Até que esse planejamento estratégico desse ano está puxando muito trabalho em equipe, está puxando muito relacionamento interpessoal, está puxando muito ousadia. Então, isso vai definir as competências organizacionais. Perfeito, ficou claro para mim. E ali as atribuições, né? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente avalia se tem inconsistência externa e interna? Aqui nós vamos... É um modelo de pontuação que a gente utiliza para poder ver o quê? Será que esse cargo ele tem uma relevância maior nesse negócio para esse outro? Não sei, tenho que avaliar com base em 8 critérios. Então, vamos supor que o gerente comercial para essa empresa ele tenha 820 pontos e o gerente financeiro tenha 610. O que foi essa diferença? São critérios que a gente avalia o cargo, a cadeira, e não a pessoa. Tá? Numa avaliação de desempenho, a gente avalia a pessoa. Aqui a gente está avaliando a cadeira, né? Qual o peso daquela cadeira que ele está sentando. Então, quanto mais conhecimento prático, técnico, especializado esse cargo tiver, mais pontos ele vai ter. Quanto menos, menos pontos. Habilidade gerencial, ele não lidera ninguém? Menos pontos. Ele lidera 2, 3 setores, uma unidade de negócio? Mais pontos. Habilidade humana, ele é um digitador, trabalha sozinho? Ou ele precisa interagir, persuadir pessoas? Já vai ganhar mais pontos aqui na habilidade humana.
Autonomia para solucionar problemas. Quando cai um problema na mão dele, ele tem autonomia para resolver ou ele passa para outra pessoa resolver? Aquela que vai resolver o problema, ela vai ganhar mais pontos do que a que só identifica um problema. Tipo de raciocínio. Ele trabalha fazendo tarefas repetitivas ou ele trabalha com pesquisa e desenvolvimento? Pesquisa e desenvolvimento é um tipo de raciocínio mais complexo do que trabalhar com um raciocínio repetitivo, né? Autonomia decisória, qual o nível hierárquico dele dentro da empresa? Responsabilidade por valores. Se esse cargo cometer um erro, que impacto isso traz para o negócio? Qual a capacidade dele de trazer receitas ou economizar despesas? Quanto mais ele tiver capacidade de trazer receitas e economizar despesas, mais pontos esse cargo vai ter. E aí a contribuição avalia se o cargo é de uma área de apoio ou de uma área fim. Eu sou de uma consultoria de RH. O analista de RH vai ter mais pontos do que numa empresa onde o RH não é atividade fim, numa indústria, por exemplo, né? Então, é a particularidade de cada negócio. Com base em tudo isso, vão sair pontos, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo esses pontinhos aí são os cargos da empresa, e quanto eles estão sendo remunerados. Ali no eixo X, eu tenho os pontos de cada cargo. Por exemplo, esse cargo aqui, ele deve estar em torno de 600 pontos. Isso daqui é 600. Qual a remuneração que está sendo paga? Em torno aí de 4 mil. Então, o que é quando a gente gera esse gráfico, rapidamente a gente identifica quais são as distorções internas que existem. O ideal seria estar todo mundo em cima dessa linha. Quem está nessa linha está com sentimento de justiça. Quem está acima dessa linha está supervalorizado. Você está pagando mais do que a importância do cargo. E quem está abaixo da linha está com sentimento de injustiça. Ou seja, o meu cargo tem mais peso do que você está remunerando. Então, e aí quando você clica com o botão direito, né, e pede para exibir a fórmula, ele já cria uma equação que começa a transformar os pontos em salários, né? Então, por exemplo, um cargo de 600 pontos, 16,6 vezes 600 menos 4 mil e alguma coisa, vai dar a sugestão de salário que você deveria estar pagando para aquela pessoa, para ela estar com um sentimento de justiça interna, olhando para o teu negócio. Não estou olhando para o mercado, estou olhando internamente. Então, é mais ou menos o que a gente trabalha para poder identificar as inconsistências internas. E aí, pesquisa salarial, né? Então, a gente pode ter pesquisas salariais de banco de dados, pode ter pesquisas salariais onde você convida ali 20 empresas para participar de uma pesquisa salarial. Então, ela vai te dar algumas informações aqui, né? Vai te dar informações sobre mediana. O que é mediana? Se eu escolher pagar a mediana, eu estou pagando no meio do mercado. 50% das empresas pagam mais que eu e eu pago acima de 50% das empresas. Ou seja, normalmente é o que é praticado para não ter uma injustiça externa, né? Terceiro quartil. Se eu escolher pagar terceiro quartil, eu pago acima de 75% das empresas. Ou seja, dificilmente eu vou perder essa pessoa por remuneração. Posso perder por outra coisa, mas por remuneração não vou perder. Porque eu estou pagando acima de 75% das empresas, só 25% das empresas pagam mais que eu. Então, cargos que você não pode nem sonhar em perder, ou então que a reposição é difícil. Por exemplo, tem clientes nossos que às vezes demora 4 meses para achar um substituto para uma função. Então, esse cargo aí é interessante você pagar terceiro quartil, porque o custo de seleção é muito mais alto do que pagar a mediana. Como também tem cargos que eu posso estar pagando primeiro quartil. Vamos supor que esse cargo aqui é fácil de reposição, auxiliar de serviços gerais seja fácil repor. Então, não necessariamente eu preciso pagar a mediana, eu posso estar pagando o primeiro quartil. Então, por isso que eu falo, aquela primeira competência que eu falei, visão de negócio, para poder e não ter uma coisa padronizada para cada empresa. Não, eu tenho que entender a realidade daquela empresa e montar as estratégias para cada cargos dentro do negócio. Aí também interessante pesquisar benefícios também, né? Nesse caso desse exemplo aqui, ele tem uma lista de benefícios. E aí ele está dizendo aí qual o percentual que as empresas praticam, né? Para esse cargo aqui, 82% das empresas estão dando plano de saúde. Deixa eu ver aqui outro que está. Para mim, quando eu olho de perto, eu não vejo. Cesta básica, 12% para esse cargo estão dando. E aí você consegue fazer uma comparação para ver se você tem risco de perder alguém por conta de benefícios. Porque pode ser que você não tenha uma distorção de salário, você tem uma distorção de benefícios, né? É muito importante também
na hora que for explicar para alguém quando ela está sendo contratada, a remuneração total dela. Por exemplo, a gente dá muita consultoria para colégio, e às vezes o colégio ele tem um benefício que é o filho do colaborador estudar de graça, né? Então, vamos supor que a mensalidade seja ali R$2.000. Então, a pessoa não está ganhando 4 mil, ela está ganhando 6 mil. Então, eu tenho que explicar para ela, tua remuneração aqui é de 6 mil reais. 4 mil de fixo, de salário base, e 2 mil desse benefício que a gente está oferecendo. Então, muitas vezes eu vejo os RHs errando nisso, né? Não explicando, transformando em reais os benefícios que oferece para poder explicar para os candidatos o que é que ele está recebendo, né? E aí a gente condensa tudo isso em tabelas salariais, né? Normalmente, que é uma tabela que ela tem 5 faixas, né? Lembra que eu falei da promoção horizontal? Promoção horizontal, eu sou um assistente contábil muito bom. Na minha avaliação de desempenho, eu sou muito bom como assistente contábil, eu vou tendo promoções horizontais. Eu vou tendo aumento de salário. Eu não mudei de função. Eu vou aumentando ali na horizontal. Agora, se eu tiver perfil para o cargo de cima, aí eu vou crescendo na vertical, né? É muito importante as empresas terem a promoção horizontal, porque outro erro que acontece bastante, eu sou um ótimo operador de máquina da indústria. Aí eu promovo ele para supervisor de produção. Será que ele tem perfil de liderança? Se ele não tiver perfil de liderança, eu perdi um ótimo operador e ganhei um péssimo líder. Por que acontece isso nas empresas? Porque elas não têm as faixas de promoção horizontal, que é reconhecer ele no próprio cargo dele, que é operador de máquina. E não eu estar promovendo ele para um cargo de liderança só para poder eu reconhecer ele. Ele foi reconhecido porque ele é um ótimo operador de máquina. Aí eu reconheci ele dando uma função maior para ele. Está errado, porque aí ele não vai conseguir desempenhar bem aquela função. Por isso que as faixas horizontais também são importantes. E aí, algumas empresas utilizam também até a faixa C como faixas de entrada. Exemplo, não atende à descrição de cargo, e eu quero contratar essa pessoa mesmo assim, entra na faixa A. Atende tudo que a descrição de cargo está pedindo, faixa B. Tem uma pessoa aqui que ela supera a descrição de cargo, ela está acima do perfil, contrata ela na faixa C. Então, são exemplos de políticas, né? Por isso que eu falei, não tem como fazer uma gestão boa de cargos e remuneração se você não tiver descrições de cargo, né? Porque até nisso ela influencia. Ok? A parte de plano de cargos, carreira e remuneração. Outro ponto que está sendo bem utilizado nas empresas é o Stock Options, que é o Stock Option. Isso começou com a Ambev, né? Quem já leu aí o Sonho Grande, lá eles detalham, né, como é o modelo da Ambev, onde eles criaram um bônus, e com o bônus você poderia comprar cotas da empresa e ser um sócio da empresa, né? Então, esse é um modelo que normalmente é utilizado para despertar o sentimento de dono da empresa, pela empresa, né? Porque se eu sou dono, eu vou me preocupar mais em reduzir custos, em fazer uma venda com mais qualidade. Então, é um modelo que está sendo bem adotado pelas empresas também, né? Até no caso de startups também, muitas vezes eu não tenho condições, é uma empresa startup, uma empresa que está crescendo ali, né? Ainda, muitas vezes ela não sobrevive com recurso próprio, ela sobrevive com recursos dos investidores. Então, é uma alternativa para eu poder... eu não tenho um salário fixo tão alto, mas eu te dou a oportunidade de você comprar cotas, eu dou cotas para vocês, né? E aí eu termino lá na frente. Por exemplo, tem até uma história engraçada que o pessoal do Facebook, no começo lá do Facebook, não tinha dinheiro para pagar o cara que fez a pintura do prédio. Aí eles deram cotas para ele, né? Hoje esse cara está milionário, porque recebeu cotas lá no começo do Facebook. Então, eles aderem ao teu projeto, eles se engajam ao teu projeto por conta para que ele possa ser remunerado depois. Oi, som? Oi? Será que é esse lugar? Oi? Alô, som? Não. Opa, aqui. Então, vamos lá. Então, normalmente a gente ajuda as empresas, né, a criar políticas, né? Aqui é só um exemplo de políticas que podem ser adotadas, né? Opa! Então,
algumas empresas adotam que só pode ter venda de cotas se tiver unanimidade entre os sócios de capital, porque eu posso ter sócios de trabalho, que é aqueles que têm cotas simbólicas ali dentro do negócio, eu posso ter sócios de capital, que é aqueles que compraram cotas realmente, né? Por exemplo, na Gomes de Matos, a gente tem um plano de carreira que você pode, consultor, quantas nomenclaturas, né? Como se fosse consultor júnior, pleno, sênior, até que gerente de área, tal, até que você pode ser convidado, mediante o teu contrato de entregas, você comprar cotas da Gomes de Matos. Não é qualquer um, é quem tem desempenhos muito bons no seu contrato de entregas. Aí é convidado a comprar cotas, né? Aí eu saio de um sócio de trabalho para ser um sócio de capital. Aí eu sou remunerado pelo lucro, né? Então, por exemplo, um sócio que trabalha no negócio, ele ganha pro labore. E um sócio que não trabalha no negócio, ele tem que receber lucros. Não é obrigatório todo sócio que trabalha receber pro labore, né? Só se ele trabalhar no negócio, ele tem que receber pro labore, mas ele pode estar recebendo só lucro. Ele comprou cotas, é um investidor, e ele fica recebendo dos lucros daquela ação. Vai ter, sei lá, 100 mil reais de distribuição de lucro. E eu tenho ali 10% das cotas da empresa, eu vou receber ali 10 mil reais de distribuição de lucro, por exemplo. E aí tem vários critérios, né? Exemplo de políticas aí que a gente pode estar adotando, né? Mas, resumidamente, o que eu já fui meio falando aqui, né? Existe contratos de entrega. Se eu atingir esse nível de entregas, essas metas, eu sou convidado a comprar cotas. E, normalmente, é utilizado o bônus, que é esse programa aqui que eu vou estar mostrando para vocês, o programa de participação dos resultados. Normalmente, eles compram cotas utilizando o valor do bônus. Eu tive um bônus de 30 mil reais. Então, eu posso usar esses 30 mil reais, se eu bati os meus critérios, né, para comprar cotas da empresa, né? Então, são exemplos que podem ser utilizados. Então, entrando aí na reta final da palestra, eu vou explicar para vocês aqui como funciona o modelo de participação nos resultados, né? Primeiro, destacando que esse é o benefício que os executivos mais valorizam nas empresas. Então, às vezes, o empresário chega para a gente e diz assim: Arthur, eu tenho que criar um programa de participação no resultado aqui, porque todo gerente que eu contrato, a primeira pergunta que ele faz, porque lá na empresa que ele trabalhava, ele tinha bônus, e aqui eu não tenho. Então, já é algo que quando você contrata um executivo, ele já pergunta qual é o modelo de bonificação que você tem. Então, o que é que ele faz? Ele troca empenho para o resultado. Então, ele troca, empenho por recompensa. Se você tiver esse empenho, eu te recompenso com isso, né? Então, é mais ou menos uma troca. A vantagem desse tipo de programa é porque ele é totalmente autofinanciável. Por exemplo, se a minha empresa está crescendo 10% ao ano, eu não vou colocar uma meta para um PPR de 10%, porque 10% eu já sei fazer. Eu vou colocar de 15%, por exemplo, de 13%. Então, com o ganho que a empresa teve, eu tiro um pedaço, fica para a empresa, e o outro pedaço distribui com os executivos, com colaboradores, quem participa. Ou seja, ele é totalmente autofinanciável. Se eu não bater as metas, não tem bônus para ninguém. Por isso que é uma remuneração interessante para as empresas estarem utilizando. Os pilares que ele adota. Eu posso ter indicadores da empresa como um todo, indicadores do setor e indicadores individuais. Depende da estratégia que eu quero atacar. É interessante também ter clareza de critérios. Às vezes a gente é contratado para poder corrigir um programa de participação no resultado que a empresa já tem, né? A gente pergunta, o que é que tu fez aí para poder ganhar esse bônus de 8 mil reais ano passado? Aí a pessoa não sabe dizer o que é que ela fez para ganhar o bônus. Ou seja, não está sendo utilizado o PPR como ferramenta de gestão. Porque o ideal é o quê? Que a pessoa saiba, antes do ano começar, quais são os critérios do PPR e vá todo mês soltando parciais. Se terminasse hoje, você ia ganhar 1,5 de um 14º. Está faltando quais indicadores? Está faltando só esse. Então, dá tempo a pessoa ir buscando durante o ano aqueles indicadores que estão faltando. Então, é muito importante esse indicador, esse programa, ele ser usado como uma ferramenta de gestão e não como simplesmente uma remuneração. Ele estimula a meritocracia, vai ter setores que vão ganhar mais do que outros, vão ter pessoas que vão ganhar mais do que outros, vão ter pessoas que não vão ganhar nada, porque não bateram o mínimo da área deles, então vai zerar o programa para eles. E é importante ter viabilidade técnica e econômica. O que é a viabilidade técnica? Colocar só indicadores possíveis de ser medido. Se esse indicador não existe ainda na empresa, talvez deixe ele para um segundo momento do plano, né, uma segunda versão,
Mas, assim, só é interessante ter indicadores possíveis de ser medido naquele momento da empresa. E a viabilidade econômica é o seguinte, são simulações onde a gente faz e vê assim, ó, as metas que a gente tem que colocar para ver se é possível pagar o programa. Com 10% de lucro eu não consigo pagar a PPR, mas com 12% eu já consigo. Então vamos começar a simular quanto eu conseguiria pagar de bônus para as pessoas se esse 12% fosse atingido. Fiz aqui no simulador e vi que dá para pagar 1,5 salário para os colaboradores, 2 salários para os gerentes e 4 salários por diretores, se a gente conseguir fazer 12% de lucro. Então, fazer uma simulação antes do programa começar, para que você já saiba quando você vai ter que desembolsar se as metas forem atingidas, né? E se compensa. Ele melhora o desempenho da empresa e dos colaboradores, porque as pessoas vão focar em resultado, né, que é justamente o último ponto aí, e também ele contribui com a atração e fidelização de talentos, né? Normalmente a gente usa até uma das políticas onde se fala que se a pessoa pedir para sair da empresa, ela está abrindo mão do bônus dela. Então é uma boa prática se colocar esse tipo de critério. A pessoa às vezes recebe uma proposta, né, mas ela pensa 2 vezes, não, se eu sair eu estou abrindo mão do meu bônus. Então ela pensa 2 vezes antes de sair, né? Como também para atração, porque ela vai, no pacote de remuneração dela, vai ver, eu tenho isso de fixo, isso de variável, isso de benefícios e isso de bônus. Então, eu tenho ali 4 pilares ali de uma remuneração estratégica, como a gente está falando aqui, né? O legal do último ponto é o foco nos resultados, né? Porque muitas vezes a gente chega nas empresas e as pessoas dizem assim, fulano já fez a sua parte? Ele diz, não, já fiz as minhas tarefas. Minhas tarefas já estão concluídas, certo? Mas gerou o resultado? Então, muitas vezes as pessoas têm essa visão, né, de fazer as suas tarefas, mas elas não focam no resultado. Então, o objetivo é o quê? É que as pessoas saiam um pouco das tarefas e elas possam até mudar as tarefas que elas fazem hoje para poder atingir os resultados. Isso acontece muito quando implantam um programa como esse. Ele começa num desdobramento de metas, né, onde a gente tem que conversar com os principais líderes da empresa, entender quais são os objetivos daquela empresa. Eu quero aumentar a produtividade, eu quero reduzir o turnover, eu quero aumentar a participação em outros estados. Os executivos do negócio eles têm que saber o que é que eles querem para o negócio como um todo. E aí a gente vai desdobrando. Certo, o que é que esse setor tem que fazer para ajudar nessa meta global? O que é que essa pessoa pode fazer para poder ajudar o setor? E aí a gente vai desdobrando até chegar nas metas individuais. Outra vantagem desse tipo de programa é que tem uma legislação específica para ela, que é a Lei 10.101, onde ela é uma remuneração isenta de encargos. Se atender esses requisitos que eu estou falando aqui para vocês, ela é uma remuneração isenta de encargos. Então, fica mais barato para as empresas, né? Tem até cliente nosso que eles adotam no fixo pagar primeiro quartil, porque incide todos os encargos lá, mas com o PPR que eu recebo, a minha remuneração vira terceiro quartil. É uma estratégia que as empresas utilizam para poder pagar menos encargos, né? E aí conseguir dar mais para o colaborador. Eu falei aí, não incide FGTS nem INSS. Se a empresa for de lucro real, ainda tem mais uma vantagem, porque lança como despesa operacional, reduz o lucro e eu pago menos imposto. Ainda tem essa outra vantagem aí. É um acordo entre empresa e empregado, tem 2 formas de homologar, né? Eu posso homologar direto com o sindicato, mas as empresas não estão caminhando para isso, não. Elas estão fazendo normalmente a homologação interna do PPR, onde faz uma comissão paritária, 5 pessoas eleitas pelos colaboradores, 4 pessoas indicadas pela empresa e convida um membro do sindicato para participar. Então, você vê aí que muda completamente. O sindicato só vai ter 1 voto de 10. Né? Então, faz a votação se o plano está aprovado, se a maioria concordar, está registrado em ata e o plano está valendo. Né? Depois, tudo isso que eu estou falando aqui é o que a lei fala em relação para você atender os requisitos do PPR e ter esse benefício de ser uma remuneração isenta de encargos. Né? E aí você só entrega para o sindicato para você deixar arquivado. Não pode ter nenhuma meta ligada à saúde e segurança do trabalho, porque se entende que é uma obrigação da empresa, saúde e segurança do trabalho. Acidente zero, não pode ser meta de PPR. Um PPR que atenda ao requisito. Né? Caso você tenha alguma meta de segurança de trabalho, ele pode ser
vai descaracterizar o PPR, e aí vai incidir todos os encargos naquela remuneração. Não é recomendado ter um valor fixo garantido, todo mundo vai ter R$ 500 garantido. Não, tem que ser algo variável, que possa dar 0 e possa dar muito, né, por exemplo. Pode chamar PLR ou PPR, quando tem o lucro como indicador, ele é um PLR, quando não tem o lucro, eu posso... Essa é uma dúvida constante, às vezes as pessoas dizem, eu tenho que mostrar o meu lucro, eu tenho que colocar o lucro como indicador. Não necessariamente, ele pode ser um programa baseado em outros indicadores que não seja o lucro, né, que é o PPR. O E-Social já tem um campo lá para você lançar, né, como remuneração de legislação específica. Convenções e acordos estão abaixo dessa lei. Aprendiz é um empregado, ou seja, ele tem que fazer parte, que é um dos critérios que todos os empregados participem. Para você ter o benefício dessa lei, todos têm que concorrer ao PPR, né, ter chance de ganhar. E o aprendiz ele é considerado empregado, né? Então, ele também tem que ter chance de ganhar o PPR. Não pode ter nenhum tipo de avaliação subjetiva, que é o quê? Eu tenho aqui um checklist que eu vou aplicar notas para você. Não pode, tem que ser 100% baseado em indicadores. Então, você vê aí que não tem nada do outro mundo, são poucos requisitos, e eu ainda vejo poucas empresas utilizando esse tipo de remuneração, né? Você vê, não é complexo para você implantar esse tipo de programa, atender esses requisitos, e ele tem muitas vantagens para as empresas. Etapas do projeto. A gente normalmente monta um comitê, onde vai dar esse treinamento, mais ou menos um treinamento como esse que eu estou dando para vocês aqui, para que o comitê saiba discutir os parâmetros do PPR. A gente levanta os indicadores que a empresa tem hoje, define quais indicadores vão entrar para a bonificação, porque muitas vezes as empresas têm indicadores meios. E tem muitos indicadores meios, né? Mas para esse tipo de programa é interessante você puxar os indicadores mais fins possíveis. Exemplo, quantidade de clientes atendidos é um indicador meio. É um indicador meio para atingir o quê? Sei lá, um ticket médio ou um nível de faturamento. Ticket médio, faturamento, aí sim, para essa empresa, pode ser o indicador fim, né? Por isso que eu volto de novo, visão de negócio. Você tem que ter visão de negócio para que crie um programa realmente onde as pessoas se engajem com ele. Eu coloco pesos também. O peso é importante porque eu posso ter um indicador mais importante que o outro. O lucro é mais importante que o faturamento, então o lucro tem que ter peso 30 e o faturamento peso 20. Definir as metas, levanta histórico, define metas, faz aquela simulação, se o programa estivesse rodando, quanto eu pagaria para cada um e quanto a empresa receberia, está compensando ou não, então faz algum ajuste, define as regras e divulga para todos, né, que é muito importante. Exemplo de peso de indicadores. A gente pode ter os 3 blocos de indicadores, né? Normalmente as empresas usam os indicadores globais pesando mais do que os setoriais e os setoriais pesando mais que os individuais. Por quê? Porque se eu faço o contrário, qual o sentimento que passa para os colaboradores? Eu sou mais importante do que o setor e o setor é mais importante que a empresa. Quando eu coloco o peso maior para a empresa, eles primeiro se preocupam com a empresa, depois com o setor e depois com o individual. Então é só um exemplo de boa prática também que é utilizada. Existem alguns gatilhos que podem ser utilizados, né? Por exemplo, essa empresa aqui ela colocou uma meta de 5% de lucro. Mas a partir de 90% de atingimento do indicador, começa a pagar alguma coisa proporcional. Então, 90% de 5 dá 4,5. A partir de 4,5 ele começa a ganhar. A empresa fez 4,7, então ganhou 94% do indicador. Novos clientes, a meta era 80. A partir de 72 eu começava a pagar. Arthur, fiz 71, não dá para arredondar aí não. Faltou só 1 para eu poder atingir o mínimo aceitável ali. Não dá para arredondar, né? Porque é algo que você deveria ter gerenciado durante o ano para não deixar chegar no final do ano e faltar um cliente para você bater a meta, né? Por isso que eu falo, tem que ter as parciais para que as pessoas vão gerenciando o atingimento das metas. Tipos de indicadores. Eu posso ter indicadores binários, que é tudo ou nada. Eu posso ter indicadores por projeto. Você me entrega esse projeto dentro da entrega, da qualidade, por exemplo, construção civil, entregar esse prédio aqui dentro da data prevista, na qual alguém atestou a qualidade daquele prédio e está dentro do orçamento de custo.
é um indicador por projeto, por exemplo. O de performance é aquele que eu expliquei. O gatilho é aqueles indicadores que, se esse indicador aqui não atingir esse patamar mínimo, não tem bônus para ninguém. Vamos supor que seja o faturamento. Não cresceu 10% de faturamento, não tem bônus para ninguém, porque a partir daqui é que começa a jogar o jogo, né? Se eu não atingir esse patamar mínimo, não tem bônus para ninguém. Isso são os gatilhos. E também pode ter deflatores. Deflator é o quê? Se isso acontecer, tirou um pedaço do bônus. Então, são indicadores que sei lá, o turnover. Se o teu turnover da tua área chegar a 10%, tira 20% do bônus. Então, é um exemplo de um deflator. Se esse indicador acontecer, eu vou tirando um pedaço do bônus, né? Então, são exemplos de indicadores que a gente pode estar trabalhando no programa. E aí, por fim, tem que ter um engajamento, né? Que é o painel de metas, para que as pessoas saibam como estão o desempenho delas, né? Então, por exemplo, essa empresa que adotou 50%, vamos supor, elas estão concorrendo a 2 salários, está ali múltiplo. Esse painel aqui está concorrendo a 2 salários, 50% vem dos indicadores globais, 35% dos setoriais, 15% dos individuais. E aqui eu tenho o peso dos indicadores, se você somar ali o peso dos indicadores dá 100. Então, quais são os 2 indicadores mais importantes dessa empresa? Pelo peso aí. Quais são? Olhando para o peso, para a coluna do peso, quais são os 2 indicadores mais importantes da empresa? Dessa empresa aí? O EBITDA, 20%, e a satisfação dos clientes, 20%. Percebe a importância do peso? Eu estou dando um recado para a equipe. Pessoal, esses são os pontos mais importantes da minha empresa. E aí eles sabem que o ideal é correr primeiro naqueles e depois ir buscar os outros, né? E ali, baseline é o histórico. O histórico é bem importante para saber, esse programa tem que ser autossustentável, ou seja, eu só vou pagar se eu tiver desempenho melhor do que eu já tinha antes, senão não tem bônus para ninguém. A meta que foi escolhida, a performance é o resultado, e aí esse painel aí está binário, é tudo ou nada. Você vê que ou está ali o valor do peso, ou está zero. Por exemplo, aqui, se atingisse o percentual de crescimento do faturamento, dispararia 10% do bônus. A meta era 25, eles fizeram 24. Então, zerou. Já o EBITDA, eles fizeram. A meta era 6 milhões, eles fizeram 6,2. Disparou o indicador. Foi 20 para lá. No final, contou a última coluna, eles fizeram 85% de performance. Estavam concorrendo a 2 salários, vão ganhar 1,7 de remuneração. Então, você vê ali que eu tenho os globais, que são indicadores iguais para todo mundo, os setoriais específicos de um setor qualquer, né? Ali, no caso, o RH colocou 3 indicadores. Melhorar a eficácia de seleção, eles colocaram a meta de entrar entre as 40 melhores empresas para se trabalhar, né, do GPTW, e também colocaram a meta de chegar a 85% de clima. E no individual colocaram não ter advertência, né, assiduidade, que também pode mudar, tá? Dependendo do setor, eu posso ter indicadores individuais diferentes também. Tem áreas que é mais fácil você medir o individual, tem áreas que são mais difíceis, né? Por exemplo, numa área financeira, às vezes os processos estão tão interligados que você não consegue ter indicadores individuais. Aí você não bota individuais lá, bota só indicadores por setor. Mas na área comercial, eu consigo ter indicadores por pessoa. Então, eu já posso ter o bloco do individual. Então, era isso, pessoal. Terminamos aí com a frase do Jim Collins, né? As pessoas não são o maior ativo de uma empresa, o que realmente são os maiores ativos são as pessoas certas, né? Você ter aquelas pessoas certas é o que vai decidir se o teu negócio vai crescer ou não. E esse tipo, ter uma remuneração adequada, ele ajuda a ter as pessoas certas para o negócio. E aí, agradeço aqui e estou aberto aí para perguntas.